Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais uma live, mais um vídeo falando de riqueza, falando de sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então sejam todos bem-vindos para mais uma das nossas lives, e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 10 do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro onde Deus cria todas as coisas viventes, todos os animais, todos os vegetais, as águas, as árvores, as frutas, tudo que Deus fez para mim e para você. O livro que fala da criação de Deus, onde Deus fez todos os recursos naturais para a humanidade, para os seres humanos. Então sejam todos bem-vindos para mais esta live, para mais este vídeo. Hoje é dia 27 de agosto, um pleno domingo, e o ano é 2023, dia 27 de agosto de 2023, domingão frio, com muita chuva aqui em São Paulo. Então vamos para mais uma live, mais um vídeo, e como já disse, hoje vamos ler e comentar o capítulo 10 do livro de Gênesis. Mas antes de começar aqui o nosso trabalho, antes de começar o nosso vídeo, já vai deixando aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida aí no nosso trabalho, perfeito? Então vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vivo, a palavra do Deus vivo, o manual de instruções para a sua vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, pois aqui você está apenas perdendo uma oportunidade de aumentar o seu conhecimento, a sua sabedoria, saber mais sobre as coisas que acontecem na sua vida, porque determinadas coisas ruins acontecem e determinadas coisas boas não acontecem na sua vida. Então vamos aqui abrir a nossa Bíblia no capítulo 10 do livro de Gênesis. Então, para você que começou a nos seguir agora, já fizemos a leitura do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e agora vamos ler e comentar o capítulo 10 do livro de Gênesis. E no capítulo 10 nós vamos saber um pouco mais sobre as gerações dos filhos de Noé. Os filhos de Noé, que eram Sem, Cã e Jafé. Então as gerações dos filhos de Noé, aqueles que são nossos antepassados, perfeito? Então, capítulo 10, vamos já começar a nossa leitura. Se inscreva aí no nosso canal, não custa nada, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, aí seja no seu celular, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Então bora lá, capítulo 10, e diz assim no versículo 1: Ora, estas são as gerações dos filhos de Noé, ou seja, os 3 filhos de Noé, os 3 filhos homens de Noé. E é interessante destacar porque naquela época só se falava do filho homem, né? Dos filhos homens, no caso aqui são 3, mas aqui até onde eu entendo, até onde eu estudei até o momento, né? Pode ser que mais para frente a gente descubra algo diferente disso. Aqui só se fala da geração dos 3 filhos, mas não se fala das filhas. Em momento algum se fala que Noé tinha filhas. E provavelmente tinha, porque se você for analisar, só se fala das gerações dos homens, né? Mas não se fala da geração das mulheres. Será que Noé tinha filhas? Provavelmente sim, pois Noé ele teve
ele teve tempo para fazer muitos filhos, né? Para gerar uma grande família, pois ele morreu com 950 anos. Dá para fazer muito menino aí nesse longo espaço de tempo, né? Hoje nossas vidas estão limitadas em 120 anos, né? E você tem família aí com 15, 20 filhos, né? Então Noé deve ter feito muita menina também, né? Não só menino, não só esses três meninos aqui, né? Então se a missão que Deus deu ao homem, né? A principal missão que Deus deu ao homem foi qual? Foi povoar a terra. Essa foi a principal missão. O resto é fichinha, é bobagem. A principal missão que Deus deu ao homem foi povoe, sejam frutíferos, povoem, se multipliquem e povoem toda a terra. E povoar toda a terra não é só com homem, né? É com mulheres também, né? Com mulheres também. Então provavelmente Noé deve ter tido muitas filhas, né? Mas teve aqui os três filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E a eles nasceram filhos depois do dilúvio, né? Na minha versão da Bíblia aqui fala de filhos, né? Mas filhos e filhas, né? Que sempre se tem, né? O cara ele não está comprometido em só ter filho homem, né? E as mulheres não contam, né? E Jafé e a eles nasceram filhos depois do dilúvio, mas com certeza filhos e filhas, né? Versículo 2: E os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Então Jafé teve 8 filhos homens, né? E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togorma. Então aqui vai se falar muito das gerações aqui dos filhos de Noé, tanto de Jafé, como de Sem, como de Cã, né? E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate e Togorma. E os filhos de Javã, Elisã e Tarsis, Quitim e Dodanim. Versículo 5. Então aqui está falando das gerações, né? Dos filhos de Jafé, dos filhos de Sem e dos filhos de Cã. Versículo 5. Por estes foram divididas as ilhas dos gentios, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. Então todos aqui são sangue do mesmo sangue. E os filhos de Cã, agora falou-se dos filhos de Jafé, agora vamos falar dos filhos de Cã. Lembrando que Cã, juntamente com Canaã, foram aqueles que foram amaldiçoados e expulsos da presença da face de Noé. Noé amaldiçoou Cã e sua descendência, amaldiçoou Canaã e sua descendência. Então os filhos de Cã, que este foi expulso por ter visto a nudez, ter zombado, tanto ele como seu filho Canaã, eles zombaram da nudez do pai, ou seja, zombaram da nudez de Noé. Encontraram Noé em sua tenda, Noé estava lá trancado em sua tenda, eles invadiram a tenda de Noé e foram zombar da nudez do pai, coisa que era inadmissível para a época, pois o respeito do filho por o pai era sagrado, era algo sagrado. Então os filhos de Cã, Cuxê, Misraim, Putê e Canaã. Lembrando que Canaã foi aquele o filho de Cã, que invadiu a tenda junto com seu pai para zombar da nudez de Noé. E os filhos de Cuxê, Sabá, Havilã, Sabitã, Raamã, Sabtecã, e os filhos de Raamã, Sebá e Dedã. Ele foi um caçador, e Cuxê, e Dedã. Versículo 8. E Cuxê, filho de Cã,
gerou Nimrod. Nimrod é um personagem muito famoso da Bíblia. Cuxê gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Nimrod começou a ser bem poderoso na terra. Versículo 9. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito. Então, Nimrod foi um caçador muito poderoso diante de Deus, pelo que é dito. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, Cuxê gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Então, Nimrod era muito poderoso, era seguido por muita gente. Versículo 10. E no começo do seu reino estavam Babel. Babel é um nome muito importante que deve ser lembrado. Ou seja, ele era filho de Nimrod. E no começo do seu reino estavam Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Então, no começo do seu reino, ele gerou Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Versículo 11. Daquela terra saiu a Síria e edificou Nivile, e a cidade de Reobote-ir e Calar. Versículo 12. E recém entre Nínive e Calã esta mesma é uma grande cidade. Então de Nimrod ali foi gerado, né? Foi gerado Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu a Síria, e edificou Nívele e a cidade de Reobote e em Ecalã. Então ele edificou aí 4 cidades, né? Nívele, Assíria, Nínive, Reobote e Calã. E recém entre Nínive e Calã. Esta mesma é uma grande cidade. Versículo 13. E Misraim gerou Ludim, e Anamim, e Leabim, e Naphtuim. Versículo 14. E Patrocim, e Calcasluim, de quem vieram os filisteus. Ou seja, Causluim é que gerou os filisteus. Causluim é que gerou os filisteus. E Caftorim. Versículo 15. E Canaã, ou seja, um dos filhos de Cã. Está se falando aqui, né, dos filhos de Cã. Então, Cuxê, né? Cuxê, Misraim, Putê e Canaã. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et. E Canaã gerou Sidom, o primogênito, e Anamim, e Leabim. Não, aliás, e Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et. E o Jebuseu, e o Amorreu, e o Girgazeu. Ou seja, Canaã gerou o Jebuseu, gerou Sidom, Jebuseu, Amorreu e Girgazeu. E o Raveu, e o Arqueu, e o Sineu, e o Arvadeu, e Zemarreu, e o Amateu, e depois as famílias dos cananeus foram espalhadas. Então olha aqui quantas famílias gerou Canaã. Versículo 19. E o termo dos cananeus era desde Sidom, quando se vai para Gerar, até Gaza, quando se vai para Sodoma e Gomorra, e Adimã e Zeboim até Laza. Então era um território bem grande, o território dos cananeus. Versículo 20. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e as suas terras, e em suas nações. Então, os filhos de Noé saíram gerando nações, gerando países, gerando cidades,
por toda aquela parte ali do Oriente, por toda aquela parte ali do Oriente, né? E Sem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Eber e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Então aqui você está falando aqui dos filhos, né? Os filhos de Jafé, depois os filhos de Cã e agora os filhos de Sem. E Sem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Eber e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã, Uz. Uz é um nome, né, bem conhecido. Tanto é que é citado, né, na terra de Uz nasceu Jó. Na terra de Uz nasceu Jó. Eu, Geté, Mas. Então você consegue perceber que tudo tem uma cronologia, né? Tudo tem um segmento, tudo é uma árvore genealógica, né? Onde vão aparecendo ali as tribos, vão aparecendo as cidades, mas todos estes vêm todos de Noé. São todos de Noé, são todos filhos de Noé, que consecutivamente são todos filhos de Adão e Eva. E os filhos de Arã, Uz, Hu e Geté, Mas. Uz vai se tornar, né, uma cidade, uma colônia, um povoado, né? Uz. E Arfaxade gerou Selã, e Selá gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Jotá. Então, Asfaxade gerou Selá. E Selá gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Jotá. E Jotá gerou Almodã, e Selefe, e Rasmavel, e Gerá, e Adorão, e Ursal, e Dicra, e Obal, e Abimael, e Seba, e Ofi, e Avilã, e Jobabe. Todos estes eram filhos de Jotá. Então Jotá ele teve um grande número aqui de filhos. Mas com certeza teve filhas também. É porque não se falava das filhas, né? Das filhas. Só se falava dos filhos. E sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefá, um monte do leste. Então sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefá, um monte do leste. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então aqui está se falando de todas as gerações, tanto de Cã, ou primeiro se falou da geração de Jafé, depois se falou das gerações de Cã, e depois agora, por final, vai se falar, neste capítulo, vai se falar das gerações de Sem. Também nasceram filhos, o pai de todos os filhos, o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. Então a habitação aqui de Jotá, a sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefá, um monte do leste. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações. Então, versículo 32, estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. E assim encerramos a leitura
encerramos a leitura aqui do capítulo 10. O capítulo 10 é mais destinado a falar das gerações e das gerações dos filhos de Noé. Dos filhos de Noé, os 3 filhos homens de Noé. Então, nota-se que aqui você não se fala das filhas que Noé teve. Será que Noé precisou colocar as filhas na arca também? Será que Noé deixou as filhas para trás? Será que Noé não tinha filhas? E somente é citado aqui o nome de seus 3 filhos? Então esta é uma pergunta que, se você tiver esse conhecimento e quiser aqui passar para a gente aqui nos nossos comentários, deixe seu comentário aí. Deixe seu comentário aí que vai ser um prazer responder e dividir conhecimento também com você. Então esta foi a leitura de hoje e foi o comentário do capítulo 10. Nosso propósito, nosso objetivo é estarmos aqui novamente amanhã para fazer a leitura e comentar o capítulo 11 aqui do livro de Gênesis. Então, para você que nos acompanhou aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe aí a sua vida. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Perfeito, nosso objetivo aqui é sempre levar um pouco de conhecimento, sabedoria, de paz de espírito, de riqueza, de prosperidade, de vida plena para todas as pessoas. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, deixar seu like, para que a plataforma possa levar esse conteúdo para mais pessoas. E se assim nós conseguirmos ajudar pelo menos uma pessoa, melhorar a vida de pelo menos uma pessoa nesse nosso planeta aqui, nosso trabalho já vai estar muito bem pago. Então, meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Vá cuidar da sua vida. Bom dia!